né? Existe uma guerra, uma corrida? Porque assim, pelo que você está me falando, o jeito da China olhar e lidar com inteligência artificial, com a corrida pela tecnologia, é mais suave do que Não. o jeito predatório que Isso, é um ponto de vista completamente diferente. A AI é uma tecnologia estratégica de um projeto nacional. Enquanto nos Estados Unidos, ela é mais uma ferramenta de especulação financeira. Porque a vida americana foi financiarizada no total. Entendi. Para essas grandes empresas, eu falo isso sempre, as pessoas falam, não, mas eu estou lá há quase 40 anos, me acreditem. Para cada uma dessas empresas, você e eu somos commodities. Nós viramos pilhas de dados e commodities. Nós somos, em certo sentido, o produto para elas. Sim. Uhum. Então, se 7 bilhões de pessoas desaparecerem da face da Terra para esses overlords, não faz a menor diferença. Porque eles veem a gente como só uma outra commodity, tá? É um saco de, como a Shoshana Zuboffsky, a professora de negócios da Harvard, no livro dela sensacional, que é o Capitalismo de Vigilância, né? Nós somos sacos de dados. Em vez de soja, né? É isso que nós somos, porque é o que eles olham para nós, né? E dado é o que está dando bastante dinheiro. Uhum. É o ouro do momento, né? E como o Lewis Mumford gosta de dizer, ele estaria aterrorizado hoje, se estivesse vivo. Ele morreu nos anos 90, mas ele estaria aterrorizado porque tudo o que ele previu aconteceu. Ele falou, vai chegar um limite onde o ser humano vai virar o produto. Ele vai ser comoditizado, entendeu? E aconteceu. E tá total. Total, não completamente. Tem nem discussão. E ele previu isso nos anos 60, tá? E o computador estava surgindo, tá? Mas o Kubrick também fez umas previsões insanas, né? 2001, o Hall é o protótipo da inteligência artificial, que a gente discutiu isso aqui uma vez, eu me lembro. Acho que sim, é. Mas ele é o protótipo porque o Hall estava otimizado para chegar em Júpiter. Quando os caras querem desistir porque morreu lá os astronautas, o Hall fala, não, filho, nós vamos chegar em Júpiter, mesmo que eu tenha que matar vocês. Então, quando você pega um sistema desse que está otimizado para o lucro, não interessa se vão quebrar leis éticas, morais ou leis mesmo, né? Vai que vai, porque ele foi treinado para otimizar o resultado financeiro. Uhum. Então, o que eu gosto muito do cara, do Lewis Mumford, é porque ele fala, no momento em que a humanidade cria a abstração do dinheiro, e essa abstração começa a substituir todas as outras abstrações, né? A religião, ciência, o Estado Nacional, no que ela ascende e atinge o topo da pirâmide do que governa os nossos atos enquanto seres humanos, o interesse humano, né, da matéria orgânica chamada ser humano, fica absolutamente secundário. Ele desaparece. É como se você ficasse numa névoa, entendeu? Porque o que interessa é o topo da pirâmide. E ele gosta de chamar isso ele fala que esse fenômeno, na realidade, com outras abstrações, começou com os egípcios e com os mesopotâmios. E ele chama isso do Mega Machine. No início, o Mega Machine era formado por seres humanos. Quando o faraó dizia, olha, nós temos que construir a pirâmide porque eu tenho que ascender, porque eu sou o Deus Sol, e se eu ascender para o Sol, vocês vão atrás no vácuo. Ele regimentou 100 mil egípcios durante sei lá quantos anos para construir os baratos. E aquilo era uma máquina. Uhum. Mas era uma máquina orgânica. Sim. O que aconteceu nos últimos 5.000 anos? Os componentes humanos do Mega Machine foram sendo substituídos por máquinas, por artefatos artificiais, mecânicos, eletrônicos e agora digitais. A ponto de, nesse momento, e para o Lewis Mumford, isso começa no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, o ser humano... o ser humano não tem mais lugar no Mega Machine. Entendi. Ele está sendo substituído porque o objetivo final é a automação completa da vida. A inteligência artificial é só a última cereja do bolo dessa história que vem de séculos. Vem desde a Idade Média. Tá? E, curiosamente, a coisa mais chocante dos livros dele é que ele fala... Todo mundo acha, o Weber, né, Max Weber, que todo mundo aqui no Brasil cita, que o capitalismo surge com o protestantismo. Né? Os protestantes, eles... basicamente liberam as forças
produtivas e acumuladoras do catolicismo, do cristianismo, que o lucro não era permitido, a usura não era permitida, mas não é verdade. O capitalismo começa, segundo Mumford, nos conventos beneditinos, onde os caras que começaram a abandonar a Idade Média desesperados, os aristocratas, né? Porque não era só gente pobre que ia para os conventos, para os monastérios, eram aristocratas que não aguentavam mais a incerteza da queda do Império Romano e tal. Esses caras começavam a produzir cerveja, pão, produzir toda sorte de coisas que eles vendiam em mercados e geravam capital que eles investiam no quê? Na automação da produção, que é onde surge o moinho de água. Tá? O moinho de água começa a automatizar toda sorte de atividades produtivas nos monastérios beneditinos, ou seja, São Bento, né, que criou a cadeia de monastérios da Itália, é um dos pais do capitalismo. Olha que coisa. Muito antes do nosso querido Lutero, calvinismo, todas essas coisas, entendeu? Só que era um capitalismo onde o ser humano tinha um papel. Ele participava dos meios de produção. Né? E os meios de produção agora estão sendo completamente automatizados. Então a briga não é mais pelo domínio dos meios de produção, como o querido Karl Marx queria. A briga é outra. E é isso que muita gente ainda não entendeu. A briga mudou de dimensão. Né? Mudou mesmo ou é só uma forma diferente de enxergar, Miguel? Por que você acha que mudou? Mudou porque, primeiro, por exemplo, quando você debate o mercado financeiro, né? Quando surgem os mercados financeiros, o ser humano tinha controle de uma ação vale X, uma ação vale... Hoje são supercomputadores brigando um com o outro. Ninguém tem a menor noção do que pode acontecer. Mas se a gente partir do princípio que a forma como eles foram programados faz sentido, foi auditada e está funcionando como deveria estar funcionando... Mas o fenômeno de você ter vários desses sistemas rodando e brigando um com o outro... Por exemplo, no meio da pandemia, né, eu acho que eu já também comentei aqui, teve um dia que o barril de petróleo valia menos alguma coisa. Ah, sim. Foi um glitch num programa em Londres. Se você quisesse um barril de petróleo, você ganhava dinheiro ao comprar um barril de petróleo. Foi alguns segundos. A Libra inglesa teve uma desvalorização completamente absurda por um erro computacional. Então, o que aconteceu é que, de certo sentido, se perdeu o controle. Então, aquela imagem do cara lá no chão da bolsa de Wall Street, aquele cara não tem a menor noção do que está acontecendo. Né? E daqui a pouco, talvez ele nem exista mais. Tá? Então, esse é um momento onde a disputa é quase que uma bifurcação da nossa história, em que a nossa geração talvez não merecesse esse trabalho, porque talvez não esteja preparada para ele, em decidir se a condição humana vai para frente ou se ela desaparece. Porque no momento que você começa a delegar tudo que você tem que fazer para esse barato, você fica menos do que o produto. Porque você perde a capacidade, se isso faltar, de realizar essas funções. Daqui a pouco você vai ter uma geração que não sabe somar, não sabe dividir. Dividir eu acho que já tem, muito provavelmente. Né? Mas não é só isso, não são só funções aritméticas. Empatia, solidariedade, altruísmo, nada disso é programável. Nada disso vai aparecer de um sistema digital, não vai emergir de um sistema digital. E se emergir, vai para um bunker, porque você morreu. Né? Acabou. Acabou. Né? Não é à toa que todos esses caras têm bunkers, né? Não, mas você me falou que não vai rolar a EDI. Pode ficar em paz. A EDI, nesse sentido, de substituir a nossa consciência, eu não acredito de jeito nenhum, continuo mais do que nunca. Mas o controle e o surveillance, né? Isso sim. O estado do controle contínuo, que é o que a Shoshana fala no livro dela, a possibilidade ela está acontecendo nesse instante. Você acha que esse é o principal risco que a gente corre com inteligência artificial? No futuro mais próximo, é o risco mais imediato. É a gente perder... Mas já rola isso mesmo. Como você acabou de falar. Assim, é provável que ao abrir meu celular aqui para ler a mensagem que minha mulher me mandou no Facebook, eu me depare com um anúncio de alguma coisa no Facebook relacionado ao que a gente está conversando. E não é só isso. Tem um paquistanês em algum lugar em Islamabad lendo a mensagem sua. E não é só isso. Eu li recentemente que a gente ficaria surpreso quantas vezes nossa câmera é ativada sem que a gente saiba. Sem que a gente saiba? Não, veja, começou a acontecer com o meu telefone
de cada vez que eu punha ele na mesa, se eu tava com o WhatsApp aberto, o áudio dele abria. Do nada. O áudio, o microfone. Eu falei, mas que cato é isso? Não apertei o, né? Aí eu fui lá, mexi em umas coisinhas. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas eu, né, consegui não dar permissão para abrir o áudio. Ou seja, já tá rolando. Tá rolando e tá rolando numa escala que a gente não tem nem noção. Nossa, aqui. Né? Será que a gente não tem essa noção, Miguel? Porque a gente não dá o valor que a gente deveria dar para os nossos próprios dados. A gente, na real, Sim. A gente só entrega eles. A gente tá muito preocupado com isso. Não, e veja, quando você olha no seu Gmail lá, os caras mudam as regras de que se você não apertar 200 botões X, o seu Gmail, você deu permissão por default, né? Para que o seu texto seja usado para treinar os programas. Mesmo só para você achar o lugar onde você... Quem vai ter a... É como ler aquelas... Quando você entra num app, lê aquelas normas que aparecem com a letrinha desse tamanho. Você só quer usar o Twitter, irmão. Pau no cu desse monte de letra. Você não quer ler aquele barato, né? E veja, o que aconteceu no Washington Post a semana passada... O quê? Bom, 1/3 dos jornais mais tradicionais dos Estados Unidos foi para a rua. O nosso querido Bezos deixou gente na Ucrânia. A correspondente de guerra do Washington Post que estava em Kiev, vivendo sem luz, sem aquecimento, então não tem como voltar para os Estados Unidos. Os ex-colegas estão fazendo uma vaquinha para ela poder voltar para os Estados Unidos, porque ela foi demitida sem nem a passagem de volta para casa. E com ela foi a divisão de esportes, a divisão de... tudo. Basicamente tudo foi para a rua, a ponto de ninguém saber se o jornal vai sobreviver. Esse é o jornal que derrubou o Nixon. Eu era criança quando o Bernstein e o Woodward, né, os homens do presidente, né, escreveram reportagens que fizeram o Nixon renunciar. Imagina, nos Estados Unidos, né? Porra, caralho. Esse jornal foi pro vinagre. Esse jornal foi pro vinagre. Os jornais locais, o jornal da minha cidade, na Carolina do Norte, basicamente sumiu. Ele não tem mais edição impressa, tem uma edição online mínima, né? E aí um dos professores da minha ex-universidade aparece lá na lista do Epstein, não estava conseguindo achar informação em lugar nenhum.